cátedra está organizando uma revista, aliás, não a cátedra, né? Sei que o ILER está organizando um número da sua revista, Ler em Revista, em torno de Monteiro Lobato. E nessa ocasião seria impossível passar em branco sobre o trabalho duplo em várias frentes que o Rui de Oliveira desenvolveu em diálogo com Monteiro Lobato. E eu vou pedir ao Rui que nos fale sobre a experiência que foi levar à televisão o Sítio do Pica-Pau Amarelo, com toda a experiência que ele tinha, paixão por Monteiro Lobato e por esse sítio. Eu queria que ele fizesse para nós um depoimento de como é que foi a sua vivência dentro da Globo, criando essas personagens, vestindo, desenhando, criando a ambiência em torno do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muito com a palavra. Primeiramente, a questão do próprio Monteiro Lobato, né? O meu pai teve esse capricho altamente positivo de comprar livros para os filhos, mesmo com todas as dificuldades que ele tinha, dificuldades econômicas. E eu me lembro, assim, lendo Lobato a partir dos meus irmãos, porque eu era o mais novo, e fez parte assim, do imaginário dessa época, assim como as ilustrações do livro que eu citei, do livro O Brasil pela Imagem, do Sete. É muito importante isso, porque o imaginário é que forma o país, forma a nação. Eu vejo assim, o imaginário de um povo é que forma a nação. E esse imaginário passa inevitavelmente pela imagem, para a questão figurativa. Então, para mim, quando surgiu essa oportunidade, que eu estava já na Globo trabalhando, e eu estava muito recém-chegado, quer dizer, eu não conhecia muito o mecanismo de televisão, não conhecia muito assim a maneira de se trabalhar em televisão para fazer visuais. A minha formação era muito, como eu falei, oriunda do cinema de animação. Então eu não tive... Foi um privilégio realmente para mim, uma pessoa recém-chegada, totalmente desconhecida, ter sido convidado para fazer esse trabalho pelo Borjalo e pelo Boni. Foram as duas pessoas que encamparam a minha transferência de fazer a abertura de novela para ficar unicamente com esse núcleo do Pica-Pau Amarelo. Foi um privilégio realmente para mim, um privilégio, assim, e uma sorte também. Existem coisas, porque eles não tinham assim, nenhuma referência minha em televisão. Eles acreditaram, eles viram meu portfólio e pela intuição deles, principalmente do Borjalo, ele acreditou que eu poderia perfeitamente desenhar os bonecos, desenhar os principais figurinos e principalmente fazer as vinhetas de passagem, fazer as aberturas, enfim, toda a concepção gráfica da novela. Então partiu de uma intuição, porque eu não tinha nenhum portfólio nisso. Eu me lembro que quando eu saí da primeira reunião nossa, eu saí comprando tudo quanto foi livro de televisão, assim, grafismo de televisão, para eu ler. Naquela época, o departamento de documentação da Globo ainda estava sendo montado. Então, eu tive que estudar muito rápido assim, a televisão, o grafismo em televisão, para poder superar todas as dificuldades. E foi realmente um trabalho intenso que eu tive de visualizar em 3 dimensões aquilo que era conhecido unicamente no bidimensional. Ao mesmo tempo que você não poderia romper com os desenhos quase que estabelecidos, por exemplo, do Belmonte, uma geração inteira viu desenhos do Belmonte, a minha, por exemplo,
E eu não digo nem do Voltolino, porque o Voltolino, na época dele, a Emília não tinha a dimensão dramática e a dimensão simbólica que depois ela foi assumindo com as histórias, né? No caso do J.U. Campos também, que ele era genro do Lobato, né? Genro do Monteiro Lobato. Enfim, todos esses artistas, eu estudei todos eles e comecei a ver qual era assim, o elo que os ligava, qual era aquilo que se repetia de um e de outro, porque isso seria o ícone. O ícone seria aquilo que vai se repetindo nesses 4 grandes ilustradores. Só que com uma preocupação que eles não tinham, era a preocupação de ser vestido por um ator. Isso muda tudo. Isso muda tudo. É muito fácil, nada é fácil, mas você fazer um desenho da Emília, apenas você pode ter uma bela de uma inspiração, fazer um belo desenho da Emília, agora vai vestir alguém com aquilo ali. Então, essa questão plástica, tridimensional, de você ver em todos os ângulos o personagem, foi certamente o maior desafio que eu tive. É você, ao mesmo tempo, manter a integridade da forma bidimensional no tridimensional, considerando a tecnologia da época, no caso, por exemplo, o chroma key. Eu tinha, por exemplo, na Emília, se eu fosse apenas um ilustrador, eu poderia colocar azuláceos na Emília, mas eu não poderia colocar azuláceos na Emília porque ela iria agir no chroma key, e o chroma key, se eles não fazem intervenção no azul. Então, as cores seriam cores unicamente de cádmios. Essa foi a primeira, digamos assim, entre aspas, limitação para criar o personagem, porque eu sabia que eu tinha que trabalhar nas gamas de laranja, nas gamas de vermelho, nas gamas de amarelo, no máximo chegar ao verde e amarelo. Então, para isso, eu fiz durante muito tempo na Globo, que foi uma escola muito grande, muito importante para mim trabalhar nessa televisão. Eu aprendi muito lá. Eu fiz com eles um estudo da permanência das cores no chroma key. Então, depois que comecei a fazer os desenhos, eu já sabia mais ou menos quais são as cores que resistiam, porque eu já tinha feito esse teste. Esse teste não havia na Globo. Eu acho que, até pela exigência do meu trabalho, foi a primeira vez que foi feito o teste de resistência, o teste onde você vai, por exemplo, do azul até chegar ao verde azulado, ao amarelo azulado, digamos assim, até onde vai a cor fria e a cor quente no chroma key. Tudo isso tinha que ser resolvido por tecidos, por costureiros, porque eu não era um figurinista. O figurinista da novela, talvez o mais genial dos figurinistas de televisão e do teatro que nós tivemos, era o Arlindo Rodrigues, que era um homem muito mais experiente do que eu, muito mais velho do que eu também, mas muito mais experiente. E, enfim, essa foi a grande dificuldade, assim, a questão cromática e a questão, digamos assim, sólida do personagem. Essas foram as duas grandes barreiras que eu tive que superar para fazer. Não só a Emília, mas também os outros personagens. Por exemplo, os personagens do Príncipe Escamado, por exemplo. Como é que você vai fazer um príncipe escamado que vem do mar? Então as cores dele seriam azuis. Eu tive que fazer um verde quase chegando ao turquesa. Mas todas as escamas do corpo dele, a cabeleira dele, era um verde assim, próximo do amarelo. É um verde amarelo. Enfim, foi um trabalho. Eu fico muito feliz de ter feito. Por exemplo, a própria Cuca também. A Cuca eu utilizo, se você
vê os desenhos da Cuca, ela é solucionada, o verde dela é um verde muito amarelo, e aqui o peito dela são cores quentes. Eu usei o frio com o quente, só que o frio era quase que um quente, porque eu adicionei muito amarelo. Enfim, fazer um boneco para televisão é você trabalhar com temperatura, a temperatura das cores. Isso na época era um problema muito grande, hoje nem tanto, hoje não é. A tecnologia superou isso. Mas na época você tinha que trabalhar com a temperatura das cores. As cores que são quentes e as cores que são frias. E ver como é que você vai fazer uma harmonia entre as duas. Você sabe que o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão se tornou o mundo do Lobato. Sabe que as personagens do Lobato que as pessoas têm no imaginário são aquelas que o Sítio apresentou na televisão e que acabou consagrando o Lobato para uma faixa que já não tinha tanta familiaridade com os livros dele como a sua geração, a minha. Então, essa associação de Lobato com as imagens que você criou, eu não digo te envaidece, mas digo, não te honra muito que seja você o dedo que está lá desenhando as imagens que para nós estavam na literatura, muito além do Belmonte, do Blanc? Foi um momento importante do meu trabalho, assim, do ponto de vista cultural, do ponto de vista também até do psiquismo das pessoas. Por exemplo, eu achava que porque na concepção da Cuca, eu me lembrei daquele personagem russo, Yaga Baba, né? Né? E na representação que o Bilibin faz dela, ele trabalha muito com as cores quentes, né? E também associei ao personagem algo assim que a criança tem um fascínio, que são os animais pré-históricos. Sim. Então, eu sabia que tinha dois elementos importantes para trabalhar. Primeiramente, que era a empatia que a criança tem com os dinossauros. E é por isso que eu escolhi fazer aquela boca que parece um tiranossauro. Na verdade, é um tiranossauro. É um tiranossauro. Eu acho que a empatia que a criança teve com o personagem, que era para durar poucos capítulos, mas quando eles lançaram, foi um sucesso tão grande que eles mudaram tudo. A Globo tem esse jogo de cintura, né? E eu acredito que foi a associação, não só, estou falando do ponto de vista plástico, que eu ainda não falei da atriz que estava fazendo, que é a Dorinha. Mas do ponto de vista da concepção plástica, foi a associação feita ao tiranossauro, porque é um animal que devora tudo e que a criança tem um fascínio por ele. Talvez seja o animal que a criança mais tem, talvez mais até que o dinossauro. Que os dinossauros, a família é dos dinossauros. É que nem o Horácio para o nosso quadrinista Maurício. O Horácio, ele diz, mas por que tem sucesso? Tem sucesso porque ele é um dinossaurozinho e a criança ama isso. Então essas, digamos assim, entre aspas, espertezas é que o designer deve utilizar para criar essa simpatia da criança com o personagem. Eu acho que no caso da Cuca, hoje em dia tem Cuca até com sutiã, isso aí eu estou fora disso, né? Mas a empatia que a criança teve com a Cuca se deve a essa ancestralidade que ela desperta, não só por se parecer com uma bruxa, no caso essa bruxa russa, mas também por se parecer com um animal pré-histórico. Você quer dizer ainda alguma outra coisa sobre
esse seu relacionamento com Lobato, de artista para artista? Olha, eu acho que Lobato, ele é assim, ele é beber água. Tudo que é feito em torno de uma modernização de Lobato, de uma atualização, ou até mesmo de uma crítica, é mais assim, no sentido de uma inquietação de algumas pessoas, porque Lobato está muito acima disso. Você não pode... Lobato, ele tem um contexto social e político da época que você não pode esquecer. É muito fácil você... o Lobato é racista. É muito fácil falar isso hoje em dia. É muito fácil falar isso hoje em dia. Mas ele usa isso, ele usa aquilo outro. Eu acho que essas leituras de Lobato não vão conduzir a nada quando ele cair em domínio público. O que vai conduzir Lobato ao nível que ele merece em termos de imagens é que seja feito por artistas, ilustradores verdadeiramente artistas, não questionadores. Você não tem que questionar, você tem que celebrar a oportunidade de dar a Lobato a dignidade em termos de imagens que ele é merecedor. A gente tem certeza que seu trabalho já fez isso na TV e com certeza a exposição do CCBB que a gente sim. Esse trabalho seu são pérolas no caminho de reconhecimento do Lobato. A Emília, eu acho, pode parecer um absurdo assim, mas eu acho a Emília mais complexa que Capitu. Eu acho assim que a Emília, e essa exposição versava sobre a interpretação de 7 ilustradores da Emília, porque a Emília é uma espécie de uma... Até Lobato custou entender o personagem dele. Você, como um especialista, super especialista que você é em Lobato, você sabe muito bem disso. Ele custou a entender assim, puxa, que personagem incrível que eu estou criando. E isso aparece muito nas primeiras versões, que a Emília é um bonequinho jogado assim, um boneco de pano. Quando ele começa a ver que se torna quase que um alter ego, ele começa a pensar através da Emília, e ela começa a ganhar uma dimensão muito mais profunda do que inicialmente ele tinha pensado. Por isso que eu acho que a comparação é uma comparação um pouco inadequada, porque Capitu é uma coisa e Emília é outra, mas em termos de complexidade da alma feminina, porque até ela é reivindicadora dos direitos da mulher, a Emília, coisa que em Capitu não aparece isso, né? Por isso a gente não pode nem comparar Capitu do século XIX para a Emília do século XX, mas mesmo assim a Emília, ela vislumbra um futuro, ela vislumbra questionamentos que a torna, para mim, a mais importante personagem da nossa literatura. Então, para desenhá-la, você tem que, primeiramente, reverenciá-la e depois desenhá-la. Primeiramente, reverenciar. Com esse fecho de ouro, a gente fecha esse depoimento para a nossa revista do Instituto Interdisciplinar de Leitura da PUC-Rio.